Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós vamos apresentar a segunda audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana aqui no município de Hortolândia. A gente estava até conversando um pouquinho, nós gostaríamos que tivesse uma maior participação, mas já são 7h30, foi agendado para as 19 horas, já são 19h30, então nós vamos iniciar também até para respeitar as pessoas que chegaram no horário. Eu estive aqui na primeira audiência pública, quero agradecer também a empresa da Cidade Viva, quero agradecer a empresa que está fazendo a consultoria aqui para o nosso município, foram contratadas aí pelo pessoal pela equipe do Departamento de Mobilidade Urbana, vem fazendo um serviço muito técnico, um pessoal com muita experiência. Eu achei a primeira audiência muito rica, assim, com informações técnicas, e estava até conversando aqui com a Isabel, com o Johnny, com o pessoal, que eu escutei informações importantes da população. Então, a participação, para cobrar o poder público, porque eu estou aqui representando o poder público, a cobrança aqui para o poder público, para a gente poder democratizar e criar acessos através de normas de engenharia, que a gente possa levar a acessibilidade verdadeira para todas as pessoas do município, eu acho que é muito rico essa discussão. Então, é isso que a gente está propondo aqui. Embora não estamos aqui com um grupo de pessoas do jeito que nós gostaríamos, todos serão ouvidos, nós vamos escutar todos. Queremos que as pessoas que têm aqui, vocês aqui estão representando a população de Hortolândia, eu gostaria que vocês trouxessem as propostas, tragam as reclamações, é importante. Tá? Nós estamos aqui como servidores públicos, nós temos que receber essas reclamações e tentar resolver da melhor maneira possível. O que eu gostaria de passar, aproveitar a oportunidade de passar, nós temos hoje em execução um projeto chamado ProTransporte. Foi um recurso que nosso prefeito, a Maria Claudete, trabalhou nesse projeto ainda lá em 2011, onde nós solicitamos, foram 50 milhões de reais para o programa ProTransporte, um programa de mobilidade urbana. Esse programa era um programa do governo federal. E o que o programa prevê? Pavimentação de ruas, porque é um programa que previa para o Brasil inteiro. Então, pavimentação de ruas existentes e também a construção de calçadas. Então, aonde o município vai fazer o viário, então ele também faz o calçamento. Então, hoje, um exemplo assim que está pronto, a Rua 10, lá no Vila Real, onde nós fizemos a pavimentação, nós levamos lá uma calçada de qualidade. A região do Taquara Branca, hoje, que nós estamos pavimentando, fazendo drenagem, também vai receber calçamento. Vocês receberam, acho que todos receberam um panfleto aqui da Luiz Camilo de Camargo. Ali, nós vamos, além de fazer o calçamento, ali vai ser um calçamento buscando também embelezar, porque além de ele estar atendendo todas as normas, ali nós vamos fazer o cabeamento enterrado, nós vamos aumentar as calçadas vão ter 3,5 metros em alguns pontos, vamos seguir todas as normas, e também serão umas calçadas que nós pretendemos embelezar a região central, com o intuito de gerar emprego, renda, fortalecer o comércio local, mas com certeza dar maior acessibilidade a toda a nossa população que utiliza aquele corredor com um volume muito grande. E se a gente para ali num sábado, num domingo, tem muitos obstáculos ali, que os próprios comerciantes colocam na calçada, muitas pessoas andando, poste, é o postinho, é a propaganda, é a guia rebaixada que a pessoa para o carro no recuo, que foi um enfrentamento muito grande da secretaria, é isso que eu gostaria de colocar, está sendo um enfrentamento muito grande da secretaria, de conseguir levantar toda a guia da Luiz Camilo. Porque durante muitos anos
vinham esses pedidos. Vai lá, pede para um prefeito, pede para um vereador, pede... Nada contra. E todos foram rebaixando. Então, hoje, você tem a Luiz Camilo toda com a guia rebaixada. Então, tem um posto na esquina ali que ele é inteiro com a guia rebaixada. Então, você nunca favorece o pedestre, sempre o veículo. Então, nós enfrentamos isso, tivemos vários questionamentos, mas governar é enfrentar também, é levar uma informação importante. Eu tenho certeza que a hora que estiver com essa obra pronta, que a gente estiver atendendo toda a população, todo mundo vai sair ganhando. Então, o intuito aqui é a gente levar as informações, vocês entenderem o que o pessoal técnico nosso construiu, vem construindo, e vocês passarem. E queriam algumas propostas. Depois vamos ter mais quantas audiências ainda, Sidney? Essa é a última audiência. E depois daqui ela fica ainda um tempo para... A gente pode deixar ela um tempo, caso as pessoas aqui queiram conversar com alguns segmentos, para trazer as sugestões, a gente deixa em aberto durante um período, né? Então, mesmo que não tenham, se tiver alguma informação que vocês queiram se reunir e aí procurar a secretaria, procurar o departamento, nós vamos estar abertos do mesmo jeito. Tá bom? Então, agradeço, desejo um bom trabalho e uma boa reunião a todos. Muito obrigado. Vou chamar o Sidney agora aqui para dar continuidade. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo. A gente foi... eu vou passar aqui. Nós sou da empresa Cidade Viva, né? Como o secretário já falou. Nós participamos de um processo licitatório há um ano atrás, cerca de um ano e meio, né? E depois atrasou. Há cerca de um ano atrás, nós fomos contratados, então, vencemos esse processo licitatório, fomos contratados para iniciar a elaboração do plano a elaboração técnica do plano de mobilidade urbana de Hortolândia, que é um plano que vai estabelecer diretrizes para a mobilidade, definir ações a serem colocadas, né? A ideia, a intenção, quando criou a obrigação dos municípios com mais de 20 mil habitantes, e todos hoje são obrigados a criar e ter um plano de mobilidade, é que a cidade pense aonde ela quer chegar e tenha um planejamento de como que ela vai agir. Obviamente, o plano não vai ser estanque, ao longo do tempo ele vai mudando, mas ele tem, para fazer uma alteração, para criar uma coisa nova, ele tem que estar ou previsto ali, ou se fazer a discussão de como incluir isso no plano. Ou seja, você vai pensar a cidade que se quer, vai pensar onde que se quer chegar, em todos os seus aspectos. Essa é a ideia, né, de se ter um plano de mobilidade. Então, a Cidade Viva é uma empresa, né, que já fez trabalhos similares a esse em vários lugares. Nós temos 14 anos de trabalho em mais de 50 cidades, né, fazemos não só elaboração de plano de mobilidade, mas projetos de transporte, projetos de vias, né, com toda essa lógica, por exemplo, Aracaju, Caruaru, Maceió, Guarulhos, Ouro Preto, Sete Lagoas, né, estão fazendo, já fizemos trabalho em Montes Claros, Vitória da Conquista, Maringá, enfim, em várias cidades do país diversas. E, basicamente, a gente tem se especializado nesses últimos 2 anos em planos de mobilidade, é o que a gente mais tem feito, porque é uma demanda que tem aparecido mais e sendo feito. O que é isso, né? Isso aqui a gente já falou na primeira audiência, mas vou estar repetindo aqui hoje só para a gente entender. Quer dizer, mobilidade urbana é uma ideia, um conceito, né, relativamente novo, né? Antes a gente falava muito de transporte, de trânsito, de via, de semáforo, mas a palavra mobilidade ela tomou força, né, nos últimos 15 anos, né, vindo da academia principalmente, porque ela é a ideia de pensar a questão da mobilidade a partir da necessidade de mobilidade, não do equipamento, não da via, do ônibus, do trem, né, do semáforo, da rua, do carro, mas pensar das pessoas e das cargas que precisam ser transportadas. A partir dessa necessidade de mobilidade é que se estabelece o que você quer e como fazer esse deslocamento. Então, mobilidade é isso, é um atributo,
né, associada às pessoas e aos bens, corresponde às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento. E o resultado dessa interação entre deslocamento de pessoas e bens com a cidade, né, e os meios, né, automóveis, ônibus, calçadas, que vai dar, e das infraestruturas que vai dar o deslocamento urbano e interurbano que a cidade precisa. Então, baseado na Constituição Federal, que estabelece uma série de regras, né, e a obrigação dos planos diretores urbanos para municípios com mais de 20 mil habitantes, na lei do Estatuto da Cidade de 2001, que fala já em plano de transporte para municípios com mais de 500 mil habitantes, e aí o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Mobilidade definiu esse conceito de mobilidade, esse atributo das cidades, e a Política Nacional de Mobilidade, que é a Lei 12.587 de 2012, aprofundou a adequação sobre o tema e obrigou que toda cidade com mais de 20 mil habitantes ou esteja situada em região metropolitana formal tem que ter um plano de mobilidade construído e pensado para, no mínimo, 10 anos, mas de 10 ou 20 anos, para estabelecer onde que a cidade quer chegar e como que ela vai crescer. A gente já passou por todas essas etapas aí, onde fez um levantamento do que existia na cidade, né, fez um levantamento de campo, pesquisas em cruzamentos, pesquisa de origem e destino com entrevistas no transporte coletivo, montou a rede atual, preparou e realizou a primeira audiência, elaborou um diagnóstico de qual era a situação da mobilidade na cidade, definiu as áreas especiais e análise dos modais que precisavam ser avaliados para cá, criou e pactuou alternativas que foram discutidas com a equipe técnica da Prefeitura, formulou propostas e consolidou essas propostas, e estamos aqui hoje, então, nessa atividade 10, que é a preparação e realização dessa audiência para apresentar essas propostas que a gente discutiu. Fruto do que vai sair daqui, a gente tem um projeto de minuta de lei que a gente vai estar incorporando aquilo que sair daqui como uma proposta de minuta que aí vai ser remetida para a Câmara Municipal para aí sim fazer a discussão, voltar à discussão de novo e sair o que é possível, o que é preciso fazer. E um processo de capacitação que foi em paralelo, feito com a Secretaria, com a Diretoria de Mobilidade da Prefeitura, para capacitar os técnicos para a execução desse plano de mobilidade, para colocar ele em prática. Então, nós estamos praticamente no encerramento desses trabalhos. Então, a Política Nacional de Mobilidade estabelece uma série de princípios, né? Não vou relatar um por um aqui, para a gente ter tempo depois de discutir melhor as propostas, mas de acessibilidade, desenvolvimento sustentável, equidade, enfim, são 9 princípios estabelecidos na política, que a gente seguiu eles aqui, estabelece também diretrizes, que é o que deveriam nortear o trabalho, e foi o que norteou o trabalho que a gente desenvolveu na cidade, né? Diretrizes que vão desde a integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, né? Incentivo ao desenvolvimento científico, integração entre as cidades gêmeas, enfim, essas diretrizes foram levadas em consideração para fazer o plano. Como que a gente desenvolveu o plano, né? Desenvolvido de forma incorporando a equipe técnica da Prefeitura em todos os momentos, voltando, discutindo, fazendo a discussão com a comunidade, não só nesses seminários, nas audiências, mas em entrevistas, levantando as demandas e aquilo que já tinha sido levantado pela população e entregue à Prefeitura de necessidades, pedidos, propostas, né? Tudo isso foi incorporado, fazendo uma análise disso tudo, criando um banco de dados e fazendo vistoria em campo, levantando, trazendo a nossa leitura técnica de qual a situação da cidade, com a experiência, né, de trabalhos em outras cidades daqui, juntando a leitura comunitária, ou seja, aquilo que a população gostaria e desejaria, com essa leitura técnica, para construir, então, planejar as pesquisas, construir as coisas e apresentar as propostas e discuti-las, consolidando em reuniões técnicas que foram feitas ao longo do processo com a Sociedade de Hortolândia e os órgãos técnicos do município. Objetivos básicos que saíram daí, então, específicos para cá. Primeiro, reduzir a desigualdade e promover a inclusão social. A mobilidade ela tem esse papel, né, de
ser utilizada para isso, ser um indutor da inclusão social, ser um possibilitador da inclusão social, na medida que ela permite o acesso a tudo que a cidade oferece a todas as pessoas, sem discriminação, né? Isso é um objetivo que foi definido nas reuniões com o secretário, o prefeito, com a equipe técnica. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, né? A cidade não vai ser a cidade que todos nós queremos se nós não tivermos acesso a tudo que ela oferece, né? Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade, à mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos, do deslocamento de pessoas e cargas nas cidades, estabelecendo regras, padrões de como cobrar de quem gerar problemas para a cidade, como mitigar essas questões e consolidar, né, que é fundamental, a gestão democrática, com a participação de toda a sociedade, com ela como instrumento e garantia que essa construção da mobilidade vai ser contínua e vai acontecer sempre. Então, o plano, ele não é só para definir diretrizes e pensar em obras, em pensar em desenho urbano, é também um plano de gestão, estabelecer critérios e propósitos de como organizar, né, o poder executivo para fazer com que esse plano seja cumprido, seja executado, aconteça de fato. E criar instrumentos, né, nós vamos ver no final ali, para acompanhar esse plano, criando metas a serem acompanhadas, para que a população possa cobrar a execução do plano. Bom, então, a título de exemplo, né, nós definimos uma série de pontos ao longo da cidade, onde foram feitas pesquisas de contagem volumétrica, basicamente as principais entradas e chegadas da cidade, para saber quantos carros passavam ali, quantos ônibus passavam, quantas bicicletas passavam, quantas motos passavam, né, em diversos pontos da cidade. Todos esse trabalho, todas essas pesquisas foram entregues, né, à Diretoria de Mobilidade, Transporte e lá na secretaria, com todas as informações, e essas informações foram feitas por interseção. Então, a gente fez um gráfico de como é que é a movimentação, qual o horário mais carregado, onde que acontecia o volume, quais os picos maiores. Em cada uma daquelas interseções foi feito isso. Aqui é um exemplo, né, de uma interseção onde foi feito isso, e isso foi fundamental, vocês vão ver depois, para a gente rodar uma rede, quer dizer, criar um carregamento de como é o comportamento na cidade, quais as vias são mais carregadas, quais precisariam ser feitas, novas vias para resolver o problema. Então, nós vamos estar vendo isso lá. Então, isso foi feito em todas as interseções principais, aquelas que a gente listou ali. Além disso, a gente fez uma pesquisa de origem e destino do transporte coletivo. Então, pegando as principais linhas, os principais pontos, terminais, né, a gente fez entrevista com os usuários de transporte coletivo para saber da onde ele estava vindo, para onde que ele estava indo e o motivo da viagem. Dividiu a cidade, né, em 18 zonas, sendo 13 zonas dentro do município de Hortolândia e da 14 a 18 as saídas da cidade, né, e com isso entendemos, através dessa pesquisa, que é uma pesquisa amostral, né, como que é o deslocamento da população de transporte coletivo. Pegamos a pesquisa que foi feita para a região metropolitana de Campinas inteira em 2012, contratada pela EMTU, juntamos as duas. A outra pesquisa, a cidade de Hortolândia está dividida em poucas zonas, não era muitas áreas, está tudo muito centralizado. Nessa pesquisa a gente abriu, né, em 18, pegamos a pesquisa lá da outra também e abrimos ela em mais zonas para entender melhor como que se dá essa circulação aqui, e com base nisso, né, discutimos propostas para o transporte coletivo na cidade. Um dado interessante, né, que a gente pegou aqui como resumo, que a gente pode apresentar como resumo do que foi levantado nessas pesquisas, é isso aqui, ó, que 0,73% das pessoas atravessam o município de Hortolândia sem precisar ficar nele, ou seja, gente que vem de Montemor para Campinas e eventualmente desceu aqui para pegar outro ônibus para ir para lá. É muito pequeno. E do restante ali, 64% das pessoas ficam dentro do próprio município, se deslocam de uma zona do município para uma zona do município, e 35%, 34,99%, 35%,
saem de Hortolândia e vão para outro município, para fora da cidade. Isso de transporte coletivo. Tá? Esse é o resumo da cidade, a linha de desejo da cidade. Aí a gente fez esses desejos de zona para cada uma dessas zonas da cidade. Aqui está a zona central lá, que tem 5,5% das viagens são dentro da própria zona 1, né, para pegar como exemplo a zona 1, 5,5% das pessoas sobem e descem do ônibus dentro da zona 1, né, e aí tem as trocas com cada um, né? Com Campinas, com a zona, com a região do Jardim Amanda, é a maior de todas, com 17,8%. Né? Campinas é a segunda zona mais importante, a terceira é a zona 10 ali, depois a zona 3. Né? E isso foi feito para cada uma das 13 zonas da cidade e das 4 zonas que circundam a cidade, quais as origens de destino que estão. Esse aqui é um exemplo, né, do trabalho, que está no trabalho, então, todas essas pesquisas que foram feitas, aqui estão pegando só a zona 1, para vocês verem como o trabalho foi sendo desenvolvido para chegar lá nas propostas, que eu acho que é o mais importante. Motivo de deslocamento. Como o dia inteiro, né, que está pegando aqui, o motivo de destino das viagens, 47% é casa, 27% é trabalho, 3,8% é escola e 0,64% é turismo e 20% são outros motivos. Né? Isso é pegando tanto de manhã quanto de tarde. Então, essa é a relação total. O sistema de transporte existente foi analisado, como é que são as linhas, quais os itinerários, o que está acontecendo lá, né? Como é que foi feito, foi tudo levantamento feito por aí. Então, o corredor, né, metropolitano, o que existe hoje, o que está proposto, foi analisado, destrinchado, como é que ele está funcionando, como é que ele vai funcionar, para a gente chegar lá na outra. Aí a gente chegou, então, na leitura técnica. Né? Aí que o Geraldo, então, que está trabalhando, vai falar aqui para a gente falando junto, onde a gente fez a análise, então, dos dados socioeconômicos e dos dados urbanísticos. Então, pega aqui. Vamos lá. Você desligou? Não. Tudo bem. Então, o Ricardo contou para a gente aonde que a gente começou a entender a cidade. Então, a gente começa a entender a cidade olhando o transporte. Está lá na diretriz da política nacional que o transporte coletivo é um fator prioritário. Então, a gente começa olhando o transporte. Mas não basta. Né? Para a gente fechar uma leitura técnica, a gente faz toda a análise que eu chamo fria. Vai olhar índice, sabe aquelas coisas? O índice de desenvolvimento humano, como é que a Hortolândia está se comportando, como é que a Hortolândia está deixando de se comportar. E, fundamental, visita 1, 2, 3... e conversa com a equipe várias vezes. Tem que sentir o cheiro da cidade, tem que conhecer de que cidade que nós estamos falando para posteriormente fazer a proposta. E é importante, então também nós temos um monte de dados que a gente disponibilizou, mas é importante a gente entender alguma coisa. Esse aqui é a evolução do crescimento da população de Hortolândia de 93 para cá. Olha que legal. A gente saiu de um patamar um pouquinho inferior a 100 mil para num período de pouco mais de 20 anos para mais de 200 mil. Isso eu estou cansado de saber. Tudo bem, mas o que isso significa? Vamos pensar? Significa que em 20 anos é uma geração, não tanto tempo assim. Né? Em 93 eu já era adulto. Eu lembro muito, quer dizer, é um período muito curto, a gente dobra a população. Se a gente dobra a população, a gente tem que dobrar a infraestrutura. Se a gente tinha em 93 tudo adequado em Hortolândia, significa que a gente teria que dobrar a escola, dobrar saúde, dobrar viário. Então, esse primeiro ponto, quando a gente olha e fala assim, alguma coisa está complicada aí. Porque para atender tudo que está fazendo, está crescendo rápido demais. Essa não é a única notícia. Esse aqui é o mapa da cidade, vocês estão cansados de ver, mas a gente foi olhar o que está proposto na lei atual, na lei urbanística, no plano diretor, e o que acontece de fato. Então, a gente percebeu o seguinte, além da cidade crescer demais, ela cresce como? É muito fácil a gente perceber. É uma cidade pouco densa, a gente não tem grandes edifícios, certo, em alguns locais, e aí ela tem terreno ocupado por casa, vazio. Terreno ocupado, vazio. Terreno ocupado, vazio. O que significa no deslocamento? Significa que quando a gente vai fazer uma rua,
A gente tem que passar em frente do terreno ocupado, onde vai descer o subgente, e no terreno vazio. E aí a gente vai gastar corretamente em frente ao terreno ocupado e também corretamente em frente ao terreno vazio. Só que naquele momento, aquela infraestrutura não está sendo otimizado. E o ônibus que está passando lá? A mesma coisa. O ônibus passa num ponto onde tem gente, depois ele vai lá queimando combustível no momento onde não tem. Eu falo que isso é uma maneira, não é uma peculiaridade de Hortolândia. Muitas cidades fazem isso, mas é um modo de crescer que ele passa a ser um modo caro. É lógico, uma cidade super nova como é a Hortolândia, está aqui aprendendo ainda a fazer isso, tem que saber controlar. Mas esse é um dado fundamental para a gente. Por quê? Porque lá também na Política Nacional de Mobilidade está falando o quê? Que política de mobilidade tem que andar junto com política urbana. Então, isso é uma indicação que a gente falou, gente, tudo bem, até aqui foi assim, vamos tomar cuidado para não ser assim para sempre. Se a gente for pegar do lado da Emancipação, por exemplo, dá para ter uma sensação bucólica, tem uma fazenda ali do lado. Então, isso foi uma questão que a gente falou, olha, o deslocamento, a gente tem que pensar nisso. Isso tem tudo a ver com o deslocamento. Tá? No macro, pensando na cidade como um todo, esse é um dado importante. Outro dado importante, e vocês vão falar, é lógico, é que Hortolândia ela não está solta no mundo. Ela está num determinado lugar. E esse determinado lugar significa que ela é uma cidade inserida numa região metropolitana de Campinas, e não é a cidade-sede. A cidade-sede é Campinas. Então, embora 65% da população fique aqui, e aí está contando as crianças, os adolescentes que estudam aqui, nesse conjunto, um bom percentual dos adultos estão saindo daqui. Isso é natural, mas a gente tem que entender. Por que significa deslocamento? Porque está previsto um corredorzão bacana, legal, que vai, e depois a gente chega na SP, e o que acontece de manhã? Alguém aqui faz isso? Tem um pessoal que faz sentido inverso, aí, que trabalha em Campinas. Esse é um dado fundamental para a gente. Você vai dizer, bom, tudo bem, está óbvio. Por que você fez tudo isso? E olha que legal, nesse viário que passa onde tem ocupado e desocupado, o que aconteceu com a frota de veículo? Com a frota total? Ela saiu de pouco menos de 30 para 90. Tudo bem que... E olha, triplicou. E não é em 20 anos, não é desde 93, é desde 2002. Este é um fenômeno no Brasil, cresceu muito a frota de 2003, principalmente a 2009, situação econômica boa, as pessoas queriam comprar um carro. Legal para vocês, porque para a gente que tem que resolver o problema, o pessoal da diretoria de mobilidade, como é que a gente vai resolver isso? Né? Então, esse é um dado importante. Hortolândia cresceu, triplicou, gente. Triplicou. Então, quando a gente chega e fala assim, o problema, a prefeitura não está vendo? Está. Está vendo, inclusive, o que está acontecendo. Esse é um dado importante para a gente pensar. Bom, aí nós fizemos todo o levantamento das questões existentes. Para quê? Fizemos todo esse estudo para algum contexto. Então, a primeira coisa que a gente faz, depois do transporte, e por que depois do transporte? Por que depois da análise do transporte? Porque a análise do transporte ela é prioritária, porque transporte coletivo é prioritário não só no blá, 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 mas na maneira de pensar a cidade. A gente começa a partir do transporte. E aí, a partir do transporte, a partir de toda a lógica urbanística e do comportamento dos deslocamentos da cidade, a gente chega e fala assim, está uma rede de viário entre vias de trânsito rápido, como está falando no Código de Trânsito Brasileiro, vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e locais. Por que a gente usou a definição do Código de Trânsito Brasileiro? Para não inventar a roda. Já está inventado, a gente usa... E aí está lá, via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido é aquela que não tem nenhuma intersecção em nível, não tem cruzamento. Via urbana que não tem intersecção. Você falou, mas estou vendo lá, você marcou a SP e a Bandeirantes como via de trânsito rápido. Verdade. Mas ela não é urbana onde? Quando vocês saem daqui para fazer um movimento interurbano, indo daqui para Campinas, vocês usam a SP ou não usam? Tem o pessoal que sai pela Diamante, mas vocês usam predominantemente a SP. Então, nós cravamos lá, a SP é uma via de trânsito rápido. Porque a gente está falando, mas a gente não cuida da SP. É verdade.
Mas a gente vai dialogar dizendo, isso aqui para a gente é importante. Por que é importante? Porque a gente analisou os deslocamentos, não é acho. Viu quem cuida da SP? No caso, o governo do Estado. É importante, a gente vai ter que discutir. A gente vai ter que discutir, quer discutir medidas juntas, né, Eduardo? A gente estava falando disso ontem. E aí, num nível abaixo, vem a via arterial que pode ser subdividida em arterial 1 e 2. No plano, como é uma lei para 10 anos, a gente não vai dividir em 1 e 2, mas vai poder ser dividido em 1 e 2. O que vai diferenciar isso? O tipo de tratamento, a gente vai trabalhar com isso. O tipo de tratamento, o tamanho. Quando a gente vai fazer obra, o pessoal da mobilidade fica desesperado. Aqui é uma secretaria só, ainda bem. Mas às vezes, quando é secretaria de obra separada de mobilidade, o pessoal fala assim, eu fiz. Você falou, fez como? Então, o plano vai dar tamanhos para cada uma das componentes da via. Que é a pista de rolamento, onde passa o motorizado, mas, fundamentalmente, onde passa o não motorizado. Onde tem o passeio, onde tem a ciclovia, onde tem o canteiro central. Isso é fundamental. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando, em alguns casos, da possibilidade de ou não sair de casa. E na Política Nacional de Mobilidade está a prioridade ao transporte não motorizado em relação ao motorizado. São mais importantes os meios não motorizados do que os meios motorizados. Então, tem as arteriais e as coletoras. Vou mostrar uma coisa para vocês, que nessa distância vocês vão achar que é brincadeira. Não, está dando para ver até. Então, nós fizemos o nosso plano, diferente de planos mais genéricos, são planos que vão apresentar, vão estar na lei quais são as vias arteriais. Está faltando uma via aqui ontem, que a gente aferiu com a tua equipe, Sidney, e está faltando, então para o plano vai mais uma mudança. Isso é só para dizer, ainda dá para mudar? Dá para mudar. Tá? E essa apresentação vai ficar disponível, vocês vão poder olhar. Mas a gente não inventou a roda, nós pegamos as vias realmente que tem ou uma ligação com uma via de trânsito rápido, ou uma ligação entre regiões da cidade. Então são as 26, na verdade 27, faltou a Diamante, lá na Zona Sul, para fechar todas as vias arteriais. Se vocês estão achando que deu para ler, e agora, dá? Não, né? Mas vocês podem acreditar que são 108 vias coletoras. Vamos voltar para explicar. Coletora, você vê que tem um vermelho. Vocês estão vendo que tem um vermelho escuro e um vermelho claro? Um laranja, né? Vermelho claro só eu se eu fosse daltônico. Então, o que a gente está falando? No bairro, é aquilo que prioriza, é aquela avenida do bairro que está priorizada. É onde, prioritariamente, vai passar a maior concentração do quê? De transporte coletivo. É onde, eventualmente, vai induzir o quê? A uso mais diversificado, o comércio. É onde, não vamos falar sobre isso, mas é onde pode ter usos variados pela legislação urbanística. É mais bacana que aconteça isso. Percebe que a gente começa a estruturar? É um plano, é diretriz. Mas você começa a montar a história. Então, diferente de planos mais genéricos, aqui a gente está falando, as vias são A, B, C, D, está especificado quais são as vias coletoras. Evidentemente que elas são as vias prioritárias para grandes intervenções. Não quer dizer que a via local não vai ser pavimentada, por favor, não é isso. Mas as grandes intervenções acontecem lá. Desculpa, 142 vias coletoras. E por que a gente está fazendo isso? Para encaixar elas em duas situações. A situação de cima para baixo, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, tá? Em cima do que tem, do que é mínimo e do que é adequado. Então, o que acontece? A seção mínima, por que a gente faz isso? Porque a gente podia falar assim, não, toda via arterial seria bom que ela tivesse 30 metros quadrados, 30 metros de largura. Beleza. A emancipação cabe? Cabe. Mas todas as vias arteriais cabem? Não cabem. Então, a gente trabalha com dois horizontes. Um, que é o mínimo, que normalmente não tem desapropriação. Por que não tem desapropriação? Porque desapropriação é caro e demorado. Então, a gente não adianta planejar o ideal. Tem que planejar o ideal e o possível. E trabalhamos com o adequado. O adequado quer dizer que é o máximo? Não, o máximo, se você conseguir mais, melhor. Por quê? Vai permitir para a gente fazer toda a administração dos componentes que a gente quer. Mas tem algumas coisas. Primeira coisa que você não abre mão.
Vocês perceberam que em todo lugar, aquele número da direita aqui, ou o número da esquerda, nessa coluna o número que está à esquerda, e nessa daqui é o número que está à direita. Aquilo diz um número super importante. É aquele espaço destinado aos prioritários, aos não motorizados, ao passeio. Pô, Geraldo, 2 metros é pouco, concordo. Mas 2 metros, quando a gente veio aqui, sentir a cidade, foi o mínimo que a gente acha que dá para manter. Tem situação que nem 2 metros tem. 2 metros, se não tiver posse, dá até para ser romântico, dá até para andando 2 pessoas. E aí eu quero conversar... Agora, quando tem posse, nem isso dá. Agora, dependendo da situação, é tranquilo, a gente consegue desviar, mas nem sempre a gente consegue desviar. Nós temos um contingente de apenas 24% da população brasileira com alguma restrição de mobilidade. E como essas pessoas são consideradas pedestres? Sabe por quê? Porque se a gente divide em pedestres e outros tipos de pessoas, e trata como se fosse... Não, nós temos que deixar as condições para todos os seres se deslocarem, todos os seres humanos se deslocarem na cidade. Nós temos que dar condição de largura, nós temos que dar condição de declividade, nós temos que dar condição de continuidade de passeio. Se ninguém nunca teve uma restrição de mobilidade, eu já tive, mas quem não tem, aconselho a pegar um carrinho de bebê e andar na rua. É um bom exemplo. Uma cadeira de roda. Mas uma cadeira de roda, as pessoas têm uma questão de olhar e falar, não é comigo. Não é? Só que, pega um carrinho de bebê, põe o seu bebê e vai andar. Você vai ver que você vai ser convidado a andar na rua. Não é? Sob o risco de ser atropelado. Então, a gente começou a mudar o tratamento no que a gente está falando. Tem um outro caminho, outro layer, uma outra camada também que a gente esqueceu. E esqueceu e pode usar, porque Hortolândia não é Ouro Preto. Mesmo que fosse, dava também, mas é mais fácil ainda. Hortolândia não é Ouro Preto. Hortolândia tem uma questão topográfica, numa boa parte da sua, relativamente tranquila, para a gente utilizar esse modo e todos os que derivam dele. E é um modo que não polui que a bicicleta. O que a gente fez? Também olhou como é que tem os deslocamentos e propôs uma rede, e essa rede não está no blá, 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 está concreto, com dimensões mínimas de monodirecional e bidirecional para a bicicleta, com ciclovias e ciclofaixas. Você sabe a diferença, né? Ciclovia é quando ela está separada da rua, ciclofaixa quando não está separada. O ideal seria que sempre tivesse ciclovia, mas às vezes vai ter que ser ciclofaixa. Ciclovia... 29 ciclovias e ciclofaixas, 69 ciclofaixas. Olha nós provocando. Eles pediram, a gente está fazendo. Nós estamos provocando. Eles falam, vocês têm tudo isso para fazer. E vocês para cobrar, que divertido. Né? E a gente vai embora. Bom, aí, esse eu acho que a gente tem que enaltecer também quando as medidas são boas. Em cima de tudo isso, nós vamos falar, bom, o plano de mobilidade, ele exige, para ter grana, para ter dinheiro do Orçamento Geral da União Federal, vindo principalmente de medidas parlamentares. De pedido de parlamentares, deputados federais, Hortolândia conta com uma deputada. Tem que ter plano. Sabe o que está falando? Que não dá para o deputado lá falar assim, pensei bem, acho que podia ser lá. Lá é minha base, vai ser lá. Não, tem que estar de acordo com o plano. Emenda parlamentar. Não dá para o cara falar, eu quero um viaduto lá. Tem que ter uma lógica. Isso significa gastar dinheiro com mais lógica. E aí nós também não ficamos planejando. Planejamos, entendemos e fomos dialogar com quem? Com a secretaria que faz obra na cidade. Ela falou, nós temos um plano. Aí nós olhamos o plano e falamos, nossa, o plano tem razão, tem lógica de ser. Tem uma série de intervenções previstas. E essa série de intervenções previstas, que tem uma relação de obras com um custo previsto, estará no plano. Por que estará no plano? Porque quando alguém for lá em Brasília, ou mesmo no governo, falar, olha, está no plano, isso tem força, isso faz passar na frente da fila. E faz passar da frente da fila republicanamente, não é no jeitinho. Esse foi um desafio bacana que a prefeitura se impôs, e nós topamos e foi bacana, está proposto. Mas eu estava olhando, a minha rua não está lá. Não, mas a tua rua não vai entrar em emenda parlamentar, a tua rua entra com grana da própria prefeitura.
jogral. Mas aí, lembrando, então, o plano tem obras, como eu falei, que nós chegamos agora, tem planejamento naquelas arteriais e coletoras ali, não só as atuais, mas as propostas, e tudo que vier novo tem que se encaixar no adequado. Então, vai fazer um novo loteamento. A rua coletora, que está dentro daquele loteamento novo, tem que se encaixar naquele padrão. Aí não é no mínimo, não, aí já é no adequado naquele que vai fazer. Aí tem as obras previstas e tem o transporte coletivo. Então, com base, né, como eu falei lá, na pesquisa Origem e Destino Metropolitana, que a gente pegou de 2012, que foi feita, que só tinha aquelas zonas, eram divididas daquela forma lá, ó, eram 6 zonas para aquele lá de cima à esquerda, 6 zonas para Hortolândia inteiro, né, nós redividimos, né, em 13 zonas aquelas 6, e chegamos a essa distribuição ali, que está ali, onde a distribuição entre o modo de transporte todos. Então, o modo entre individual e coletivo, nós temos 34%, está muito pequenininho lá, das pessoas andam no modo individual, 36% andam no transporte coletivo e 28% andam como transporte não motorizado. Essa é a distribuição modal na cidade, fruto dessa origem de destino feita para a região metropolitana de Campinas inteira, pegando só os dados para Hortolândia e trabalhando esses dados. O destino nessa pesquisa, né, que ele digamos assim, ele tira a casa, quer dizer, na nossa, lá a gente incluiu a casa, aí tirando a casa, imagina que todo mundo está saindo de casa, ele saiu de casa e foi para onde? 42% foi para o trabalho, 24% para estudo, 6% para transportar passageiro para a escola, e assim por diante, né? O total de viagens feitas ali até o transporte de passageiros, sendo 243 mil viagens que são feitas dia, né, na cidade, para esse zoneamento ali que foi proposto. Com base nele, né, aí e com base nas pesquisas que a gente fez aqui para o local, com base na pesquisa OD de transporte coletivo e na OD de Campinas, a gente traçou, então, uma rede atual, né, que seria mais colocada para cada zona daquele, com os conectores ali que estão colocados, que é um software que é usado, né, mundialmente, usado, Transcad, que você usa para rodar e carregar a rede, para saber aonde que está mais carregado, como é que vai funcionar e por que você precisa de fazer isso hoje, porque a gente sabe a situação hoje, mas eu não sei daqui a 10 anos e 20 anos o que vai acontecer. Então, o software faz a partir do carregamento atual e a gente colocando as projeções que vão acontecer de crescimento em cada uma dessas zonas, ele vai fazer o crescimento futuro de como que vai acontecer, aonde vai estar mais carregado, né? Isso aqui é só uma amostra para a gente ver. Então, todas as linhas de desejo de cada zona para cada uma das outras, né, ele julgou e vai julgando, só que não é julgado dessa forma, né, tridimensional. Como é que ele faz a ligação ali da zona 10, que é ali o Jardim Amanda, com a zona 1, né? Ali é uma linha, mas ele não tem uma linha, ele vai ter que fazer um caminho em cima de um sistema viário, que é em cima da rede que a gente construiu. Então, ele vai julgar todas essas pessoas que estão fazendo ali por um caminho, ou 2 caminhos, se tiver, você divide, hoje 60% vai por aqui, 40% por ali. Então, ele vai fazer esse carregamento, não só para a situação atual, como para a situação proposta de como é que vai estar a população lá na frente, né? E, da mesma forma, as desejos externas de como é que saem para fora da cidade, né? Com isso, a gente tem, então, um carregamento em cima do sistema viário principal. Obviamente, o sistema eles não tem capacidade de estar carregando todas as vias, então a gente escolhe, por isso que desenhou lá antes, aquele sistema viário principal, que é formado basicamente pelas arteriais e as principais vias coletoras. Aquelas vias, então, são carregadas não só para a situação atual, como futura. Então, a partir daí, a gente vai vendo aonde que é os problemas. O azul, aí é onde tem o carregamento, a princípio, acima do carregamento, do limite de carregamento da via, né? Como é que vai fazer? Pegamos, então, fizemos aqui já para 2025, ou seja, fazendo o carregamento para 10 anos, porque todos esses dados de pesquisa foram feitos no final do ano passado, nós estamos projetando para 10 anos para frente, a gente teria essa rede de carregamento
a rede atual, ou seja, sem fazer obra nenhuma, sem nenhuma obra de sistema viário, como é que ficaria daqui a 10 anos esse carregamento, né, em função dos crescimentos que vão se dar em cada das regiões da cidade, de Campinas, de Sumaré, de Montemor e das regiões do bairros aqui na cidade, em função do plano diretor existente, das expectativas de crescimento. Logicamente, isso aí é feito em cima de expectativas, ninguém tem certeza se vai acontecer ou não aquele determinado crescimento para aquela região, mas é o que está se prevendo de acontecer, né? Então, com isso, a gente fez o carregamento no pico da tarde. Também a gente pega 1 hora, que é a hora mais carregada do dia, a hora que tem aqui. Aí a gente detectou isso como? Pelas pesquisas feitas em todas as interseções, a gente detectou que o principal pico da cidade é das 5 às 6 horas da tarde. Essa é a hora mais carregada. Mesmo que, eventualmente, em uma determinada rua, outra rua, o horário não seja esse, na média da cidade, pegando as pesquisas todas que a gente fez real, trabalhando, esse é o principal ponto de carregamento. E ali no amarelo, então, onde está amarelo, azul é a ligação com o conector, que é uma coisa simbólica, que está centralizando, como se todas as viagens, por exemplo, do Jardim Amanda estão ali começando naquele azul. Não tem jeito de dispersar tudo, né? Em cada uma das zonas, então, é feito isso. Então, a gente tem, né, esses trechos amarelos, onde está acima da possibilidade da via de aguentar. Né? O que precisaria, então, de mexer e de trabalharmos obras em relação a isso? A gente pode ver que, principalmente, é a ligação, né, da região noroeste lá com o centro, né, que basicamente tem uma ponte e uma travessia férrea, né, que faz essa ligação, né? É o início da emancipação ali, aquele começo dela fazendo, e é a ligação que vai ser como corredor lá no final, lá aquela que é diamante, né? Como é que chama aquela lá de cima, lá que sai lá que vai sair lá na SP, lá por cima, perto da penitenciária, lá, esqueci. Sou ruim de nome, gente. Isso. Né? Memória de nome minha é muito ruim. Então, são os principais pontos de problemas de viário que a gente teria que estar resolvendo. Então, essa daqui, na verdade, é 2015, essa aqui que é a de 2025, que aí já é vermelho. Você vê que lá em 2015 já seria amarelo, quer dizer, estaria chegando no limite, aqui já estão em vermelho, que passou o limite, ou seja, as vias estão supercarregadas, já não aguentam mais aquele volume que estaria necessário naqueles locais. Basicamente foram os mesmos, mas aparecendo outros amarelos já em alguns outros pontos da cidade, precisando de pensar em alternativas viárias. Fruto disso, então, né, isso aqui eu estou falando, depois nós vamos chegar ali no sistema viário. Nós estamos quase que invertido aqui, mas ao fazer esse carregamento, né, a gente está comprovando a necessidade, basicamente, dessas obras aqui que estão colocadas, que trabalham principalmente a ligação, a paralela, né, ao rio e ali atrás do shopping, e a ligação criando mais 2 travessias, né, entre a região norte da cidade e o centro da cidade, possibilitando isso. Nós estamos propondo, no longo prazo, também ali colocado lá nas medidas que nós vamos falar, a duplicação da ponte existente, aquela do centro ali, a implantação da passagem de nível, né, lá na São Francisco, aquela, né, na Avenida São Francisco, né, a ligação, né, que a própria MTU vai estar fazendo, né, do corredor metropolitano com a SP, né, pegando aquela ponta lá nordeste da cidade, que já é uma obra também que provavelmente vai estar prevista. O corredor, Antônio, com a implantação do corredor metropolitano, vai aliviá-lo também. A emancipação com a implantação do corredor metropolitano de transporte coletivo, que vai ter, né, faixa exclusiva para ônibus no meio, mas faixas para carros também ao lado, alivia a emancipação,
né, de alguma forma. Então, todas essas pontos que a gente detectou como problemas em 2025, a gente está apontando propostas para solucioná-lo no âmbito do sistema viário, né? Mas, né, como o Geraldo já lembrou inicialmente, né, a solução não pode passar só por construir via para carro. Quanto mais via para carro a gente sai construindo, o carro vai gerando, vai criando mais automóvel, vai tendo mais necessidade de carro. Então, nós vamos ter propostas para o transporte coletivo também. Mas, antes disso, falar um pouco dos polos aqui. Vamos para o jogral. Então, eu vou falar de uma coisa que, assim, tudo bem, se a gente está falando como é que vai estar o viário está muito bem explicado, as obras, explicamos por que a obra vai ser feita, como é que a gente vai conseguir dinheiro, uma estratégia para obter dinheiro. Só que a cidade não basta, ela não é só feita pelo poder público. A cidade acontece, o poder público pode induzir mais ou menos, mas tem uma série de agentes fazendo a cidade. Tem uma série de agentes privados, da iniciativa privada, fazendo a cidade. E aí cabe aquela pergunta, você conversou com os russos, né? Que foi a pergunta que o técnico da seleção brasileira fez, que o Garrincha fez para o técnico. Ele estava contando, o Brasil ia jogar contra a Rússia e falou assim, explicou toda a tática, falou contra a Rússia, ele falou, mas os russos estão sabendo, como é que a gente vai fazer? Então a gente precisa também conversar com os russos, precisamos conversar com o outro lado. E o outro lado é a iniciativa privada. E como é que a gente conversa com a iniciativa privada? Primeiro, com transparência. Contando claramente aquilo que a gente vai fazer. Para ficar tranquilo para o empresário, quando vem para cá, fala, bom, eu entendi qual é a regra. Eu entendi como eu vou funcionar, eu entendi como eu vou ter que me adaptar, me subordinar à lógica, à lei que o poder público está colocando. Então, nós estamos falando dos polos geradores de tráfego, dos grandes empreendimentos. Quem que não quer grande empreendimento? Todo mundo quer. Só que é bom que ele venha, mas não é bom que ele venha de qualquer jeito. Senão aquela minha cidade calma, tranquila, que um dia eu escolhi para morar, vai deixar de ser calma e tranquila. E talvez eu não possa mais escolher ela para morar. Então, o que a gente fez? Primeira questão. Na transparência, isso vai estar no plano. Nós dividimos... Eu vou mostrar rapidinho, porque está horrível, né? Então, tudo bem, vamos voltar para cá. Nós dividimos, e isso vai ser dividido numa legislação posterior, porque a gente não põe no plano, porque senão demora 10 anos, e isso é mais ágil do que 10 anos, todos os empreendimentos em polo 1, polo 2 e polo 3. Polo 1 que causa pouquinho impacto, polo 2 que causa médio impacto, polo 3 que causa impacto pra caramba. E aí, vocês vão acreditar em mim, cada linha azul e cada sublinha cinza é um tipo. Então, quando a gente fala assim, residencial, pode ter residencial de habitação de interesse social e residencial de alto padrão. Comercial, pode ter loja, pode ter comércio, pode ter escritório. Então, para cada um tem um tipo. E aí, ele, dependendo do tipo e do metro, ele se encaixa no polo 1, no polo 2 e no polo 3. E aí, segundo o metro quadrado, ele tem uma relação de vagas numa tabela. Todo mundo entende. Fica fácil para o empreendedor, fica fácil para a equipe técnica. E aí, o que significa? Se é uma lojinha pequenininha, se é uma casinha pequenininha, não precisa vir para o poder público estudar. Sabe por quê? A gente às vezes reclama da prefeitura, a prefeitura tem uma pilha de processo desse tamanho que a da prefeitura sabe, né? E aí você tem que analisar, isso leva tempo, porque as pessoas têm um tempo de trabalho. E aí você fala assim, putz, não saiu meu alvará, não saiu minha licença de funcionamento ainda. Faz 2 meses que eu entrei, essa prefeitura parece que não faz nada. Só que lá, do outro lado da mesa, a gente precisa entender o diferente, ou pelo menos o outro lado, tem um monte de lojinha, um monte de casinha para alguém analisar. Isso não tem cabimento. Tem um técnico que assinou a responsabilidade técnica para o lado do empreendedor, já fez isso. Se é pequeno, não precisa vir. Lógico que no âmbito da diretoria de mobilidade urbana. Aí tem o equipamento médio. O equipamento médio eu quero olhar. Eu quero olhar como é que está a esquina, eu quero olhar como está o projeto de acessibilidade dele. Então eu posso barrar. Mas eu me contento com isso. E o polo grande? E aquele empreendimento que na hora pico vai causar um congestionamento na cidade? O que a gente vai fazer? Aí a gente ouve aquela famosa frase, a cidade cresceu sem planejamento. A gente está interrompendo esse processo. Por quê? Porque o equipamento grande, o polo 3, vai ter que fazer uma coisa chamada relatório de impacto de trânsito. Sem o relatório de impacto de trânsito,
não aprova o empreendimento. E se o relatório de impacto de trânsito mostrar, aprovado pela prefeitura, mostrar que precisa fazer obra, o empreendedor vai fazer a obra, para melhorar a própria vida dele. E como é que faz esse relatório? A gente já está botando uma indicação para eles que a gente, para fazer um grande diálogo, 2 grandes diálogos, um com quem? Com o pessoal da prefeitura. Contar toda essa lógica, contar tudo como é que faz esse trabalho. E o segundo, com os profissionais da cidade. Com os engenheiros e com os arquitetos da cidade. Porque o que a gente quer? Subir, melhorar a discussão. A discussão fica transparente, fica claro para quem está participando. Fica bom para quem está discutindo. E qual que é o resultado? A cidade vai crescer com mais planejamento. Então, esse é um lado importante. O pessoal da prefeitura falou, isso aqui é para estar no plano, a gente está colocando no plano. Só não vamos estabelecer a divisão ainda, porque a cidade é muito dinâmica. Às vezes estoura loja de alguma coisa, às vezes estoura shopping. Então, a gente tem que estar entendendo isso. Então, o plano, como é uma coisa de 10 anos, a gente vai só dizer, olha, precisa, quando for grande, precisa fazer. O que for grande, a gente olha numa legislação posterior. E aí, a gente deixa isso por último, estava meio trocado, mas aqui isso é a coisa mais, acho que é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a vida, né? E o trânsito é um grande vilão nesse sentido, porque ele acaba com muita vida, né? Ou ele machuca muito. Então, nós estamos colocando uma série de... Lógico, é um plano nas diretrizes, mas eu acho que a gente pode e deve evoluir, viu, Sidney, para uma questão de como educar quem faz e quem anda na cidade. Né? Com soluções, a gente, infelizmente, a engenharia de tráfego tem uma tradição de pensar a partir do carro. A mobilidade urbana mudou um pouco esse conceito. Da gente conseguir, às vezes, fazer um desvio, começar o projeto a partir desse cara que a gente esquece que todo mundo é, que é o pedestre. Né? Então, nós estamos colocando uma série, então, essa questão de como rebaixar a calçada. Eu estava falando ontem para o pessoal, a norma brasileira técnica, ela pega a pessoa com deficiência visual e mata. Porque o podotáctil, e eu vi isso em frente à secretaria, depois eu preciso te mostrar, o corredor que tem um podotáctil que está perfeito pela norma, e está jogando uma pessoa que não enxerga para o meio do cruzamento. Então são pequenas, mas ninguém se preocupa. Há uns 20 anos atrás, fala, pô, eu já estou colocando podotáctil, você ainda quer que eu coloque direito? Então, é um processo da gente trabalhar e entender como vai colocar. Travessia elevada, olha que legal, travessia elevada é uma segurança. E ela é, para as pessoas com restrição de mobilidade, importantíssimo. São 2 obstáculos a menos, no mínimo, que você ganha. Então, tem como fazer. Muitas vezes, a gente faz o pedestre desviar por uma questão de segurança, para ele não atravessar correndo. Isso numa porta de escola pode salvar quantas vidas? Todo rebaixamento... a coisa que a gente mais escuta, né? Hoje em dia, graças a Deus, menos, assim. Não dá para fazer, não dá para rebaixar aqui. Eu já rebaixei do outro lado, você ainda quer rebaixar aqui? Eu falei, bom, mas a pessoa que descer por aqui vai subir como? Não dá, a calçada é estreita. Não dá, a calçada é na esquina. Não dá, não dá. Então, não dá, a gente está dando para todos os jeitos que dá para fazer. Tem um monte de guia rebaixada que dá para fazer. Não existe isso que não dá. Tem um problema de drenagem? Tem, mas o que é mais importante? E nós estamos assumindo, com o aval da diretoria, que o mais importante é a vida e o deslocamento de todos os seres humanos. E tem uma indicação da gente também padronizar. Primeira coisa, padronizar o tamanho. Segunda coisa, padronizar a declividade e a continuidade de passeio. Tá? E... mesmo em calçadas maiores, e a Hortolândia está de parabéns, porque está começando, de fato, a fazer nas áreas de maior aglomeração humana, maiores espaços para o pedestre, começar a fazer uma indicação de um zoneamento, ou seja, próximo da rua, aqueles obstáculos. Isso a gente tem que discutir primeiro com a prefeitura, porque não é ela que põe o poste de eletricidade, mas ela que põe o poste de iluminação, ela que faz a sinalização vertical, ela que põe o semafórico, e muitas vezes a equipe da mesma diretoria briga com outra. Não estou falando aqui, é regra geral. Então, lixeira, aí tem a pessoa do equipamento urbano. Então, o que acontece? Tem que deixar uma área e falar assim, aqui vocês podem pôr. Mas o outro pôs primeiro. Então, vamos dialogar, prefeitura. Depois, vamos dialogar com as concessionárias.
Se a gente não fizer essa racionalização, o cara coloca um postinho aqui, outro postinho ali. Não, ali, né? Porque, na verdade, vira um jogo de obstáculo. Então, qual que é a função do plano? Primeira coisa, dar a regra. Depois vocês têm uma tarefa muito mais difícil, muito mais nobre, que é fazê-la cumprir. Tem uma parte para circulação. Sempre trabalhando com todos os seres humanos. Todo o projeto foi pensado considerando todos os seres humanos nas suas mais diversas formas de mobilidade. E tem uma área que a gente está chamando de área remanescente, que é próxima, que a gente pode fazer em horários específicos, a possibilidade, mediante legislação específica, mas aí pode ser um decreto, a utilização em determinados horários. A Europa faz isso bastante. O boteco, o barzinho, depois das 6 horas, que deu uma diminuída no número das pessoas, não tem problema nenhum ele ocupar uma parte, desde que se mantida a parte de circulação, ele se apropriar momentaneamente daquele espaço público, desde que regulamentado. Olha que legal as pessoas usando o espaço público, que é uma coisa tão difícil hoje, a gente está cada vez fugindo do espaço público, do espaço físico, do espaço social de discussão. A gente não faz mais isso. Quando faz é para brigar. Olha que ruim. Então a gente tem que começar a mudar a cidade por aí. E aí uma série de conceito de pedestres. Vocês estão vendo? Normalmente as pessoas falam assim, pedestre, pessoas com restrição de mobilidade. Nós não estamos adotando isso. Somos todos pedestres, correto? Certo? Então, para todos os pedestres, para todas as pessoas normais, eu estou falando isso de propósito porque a gente ouve cada absurdo conceitual, para todas as pessoas normais, ou seja, para todas as pessoas, o conceito de acessibilidade, que é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento com segurança e autonomia. Nós temos que incentivar e induzir esse tipo de conceito. Adaptabilidade, elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado por qualquer pessoa. Então não existe o passeio para um tipo de pessoa e o passeio para outro. Existe o passeio para todos os seres humanos. Adequação, elementos cujas características foram originalmente planejados para serem acessíveis. Para que todos os seres humanos andem, vai ter que fazer algum tipo de adequação? Sim. Área de circulação, espaço livre de obstáculos. Por mais simples que possa parecer para mim, às vezes um obstáculo é impossível de ser ultrapassado por um outro ser humano. Temos que pensar todos os seres humanos. Vou falar isso milhões de vezes. Mobiliário urbano. O mobiliário urbano tem que ser pensado para isso. A pessoa com deficiência visual estoura algumas vezes a perna porque a gente não pensou. O orelhão, o antigo orelhão, hoje em dia tem muito pouco por aí. Era dificílimo, porque quando você ia com a bengala, você já levava na cabeça. E se alguém duvida, a gente pode fazer uma brincadeira séria, que é fazer uma simulação com vocês, o que é andar com os olhos vendados. Mobiliário urbano, piso tátil. Piso tátil não é enfeite, não é perfume. Piso tátil tem uma razão de ser. Às vezes a gente pega uns projetos que o piso tátil começa e não termina. Eu fico desesperado. Sabe por quê? Porque alguém que está usando o piso tátil vai chegar uma hora e vai querer que você jogue a pessoa no abismo. E a gente faz isso. Então não é brincadeira, não é perfumaria, não é uma frescura. É uma coisa fundamental, está no nosso plano. A rampa também. Rampa vem uns caras vendendo mágica para a gente. Não, tem que ter lógica. A gente pode discutir obra. Tive muitas aulas com caras de obra, porque a gente tinha muita regra. Aí vamos ver lá na obra o que acontece. E aí, olha lá os seres humanos, todos eles seres humanos. O que a gente costumava fazer antigamente, o padrão humano era aquele homem do Da Vinci, né? Magrinho, forte. Homem, magrinho, forte. Acho que 5% se encaixa naquilo. Eu no magrinho já dancei, mas vamos lá. Então, estão todos os seres humanos. E todos nós, em algum momento, vamos estar lá. Todos os seres humanos. Com todas as suas características e deslocamentos. Se todos os seres humanos não conseguirem circular, nós não estamos fazendo um projeto efetivamente acessível. Ah, mas isso está resolvido da noite para o dia? Evidentemente que não. Hoje é um primeiro passo. É um primeiro passo que vai estar numa lei. O segundo passo é sensibilizar. O terceiro é realmente cumprir a lei. Sensibilizar, por isso que a gente conversou bastante ontem, de sensibilização, que a gente precisa dar continuidade. A vida não acaba num plano, ela começa a mudar com o plano. E aí, vocês estão falando,
Assim, Geraldo, eu estava pensando, você está falando de... Você fez umas vias largas lá, eu estou olhando o centro não cabe nessas suas vias largas, e é super importante as vias. Verdade, não cabe. O centro é uma área especial, área de tratamento especial. Nós criamos também alguns tipos de áreas de tratamento. Qual que é a área de tratamento especial? É que ela precisa de que a regra que a gente fez não cabe. E aí a gente deixa para lá? Não, a gente cria uma regra especial. Então, o centro é uma área de tratamento especial central. E quais são as diretrizes do centro? A prefeitura foi mais rápida, ela já fez o projeto, está ótimo o projeto. Está ótimo o projeto, mas na hora da obra todo mundo vai xingar, viu, gente? Então, não tem problema. Eu já fiz obra em centro de cidade. Coitada da nossa mãe, mas tudo bem, passa. E depois o pessoal gosta. Então, falem, vai, na hora da obra vão xingar e depois vai ficar bacana. O corredor, nós temos um corredor que corta a cidade fundamental, aquilo é uma regra específica. Por quê? Porque vai ter uma característica específica, não dá para tratar o especial de uma forma diferente, de uma forma igual. Uma área de tratamento especial de carga, isso é mais na área âmbito da gestão, dizendo assim, olha, a carga tem que ser tratada a hora que ele vai circular, o tipo de carro. E aí você fala assim, mas isso não estava na regra. Tá, nós estamos criando áreas de tratamento especial para carga. Área de tratamento especial para ciclos, porque pode ter uma regra na postura que fala aqui não cabe uma ciclovia, um paraciclo. Aqui não cabe um bicicletário, o paraciclo é pior. A diferença do bicicletário. O bicicletário é um estacionamento, você vai, para, às vezes até paga, deixa e volta. O paraciclo lembra aquele bebedor de água do cavalo do Bang Bang. Você deixa a bicicleta, amarra, às vezes amarra no PP, o pessoal estava reclamando antes que amarrar no PP, no postinho da coisa, mas você deixa um espaço para o paraciclo. E foi colocado ontem, isso a gente não colocou, a possibilidade do parklet também. Isso não está na lei, não precisa estar na lei, mas eu acho que é uma coisa para pensar. Vocês conhecem o parklet? O parklet é uma maneira da gente começar a ganhar passeio. Aonde? Na vaga do automóvel. São Paulo está fazendo isso bastante, Jundiaí agora fez. 2 ou 3 vagas, você faz uma praça, com proteção, normalmente, dependendo do solo em volta, fica bem bacana. Bom, e aí, tudo isso, todas aquelas medidas que a gente viu, nós dividimos em curto, médio e longo prazo. Vocês vão ver que tem ação e obra. Ação, meta e obra, médio prazo. Uma ação, meta e obra. O que é isso? Eles são loucos, o pessoal da prefeitura é louco. Porque isso é uma maneira da gente cobrar eles e deles se cobrarem. O que eles vão fazer nos próximos 2, nos próximos 4 anos e meio e nos próximos 10 anos. Percebe que é um plano que, embora plano, diretriz geral, está falando a lição de casa de cada um. Se eles tiverem juízo, e eles têm, eles vão pegar o plano e falar assim, bom, eu preciso fazer isso. Viu, prefeito? Oh, preciso aqui. Então, a gente começa a se falar, mas isso em si não é nada, em si é muito. Porque é o primeiro passo para a gente mudar as coisas que não estão adequadas no deslocamento de Hortolândia. Para terminar, acabando o jogral aqui, vamos falar do transporte. E aí nós deixamos, né, por final, não foi por acaso e nem para depreciá-lo, mas deixou o transporte coletivo e ainda no final, depois, o como acompanhar isso tudo que nós estamos falando, pela importância dele, mesmo estando depois da ação, é proposital. Então, a questão do transporte é fundamental. Nós só vamos resolver os problemas das nossas cidades, e no caso específico, só vai resolver o problema de Hortolândia se tiver um transporte público, coletivo, né, que funcione, que consiga efetivamente prestar um serviço de qualidade para a cidade. Então, o eixo transporte coletivo metropolitano proposto, já está desenhado pelo MTU, já está sendo, né, discutido até as audiências públicas ambientais da complementação, né, a estação ali já está sendo inaugurada agora, nos próximos 1, 2 meses, já vai inaugurar a estação lá na Olívio Franceschini, né, o trecho, futuramente já vão retomar as obras lá, eles estão falando em 2 anos, complementar o eixo até a SP, né, e depois a continuação para o lado de Sumaré. Enfim, o eixo está aí, é uma realidade que vai ser implementada. Junto com esse eixo, né, nós estamos propondo esse sistema viário azul, onde se teriam propostas de tratamento preferencial para o transporte coletivo. Né? Então, emancipação, né, acesso ao Jardim Amanda,
São Francisco, como é que chama aquela avenida lá? Não, a Anhanguera e a Tereza, né? Tereza Breno lá, seriam os principais vias onde a gente estaria fazendo e propondo um sistema de priorização para o transporte coletivo para garantir a rapidez e a fluidez dele. E, além disso, como propostas específicas, né, uma série de propostas colocando, que vão desde manter as características da rede atual, que garante boas condições, né, de deslocamentos, mas melhorando a bilhetagem eletrônica e sistema de controle operacional por GPS, com o controle do poder público, garantindo ao poder e ao usuário a condição de acesso irrestrito e informações operacionais. Isso é uma realidade em qualquer lugar. Uma coisa é você chegar no ponto e esperar o ônibus meia hora. Outra coisa é você saber que o ônibus vai passar daqui a meia hora e você fizer alguma coisa, chegar no ponto na hora que o ônibus vai passar. E isso tem se tornado uma realidade na maioria das cidades brasileiras hoje. Né? Estava contando, lá em Belo Horizonte hoje, tem já 1,5 milhão de apps baixados no celular, onde a pessoa abre o celular e fica sabendo a hora que o ônibus vai passar no ponto dele lá. E não é a previsão de passagem, não. É o horário que ele vai passar, porque o ônibus está ligado, né, via GPS. É um sistema que informa a hora que o ônibus vai passar lá. Não é um horário previsto num quadro de horário, que muitas vezes é cumprido ou não. É o horário real que o ônibus vai passar. E, igual Belo Horizonte, várias cidades têm implantado e desenvolvido isso hoje. O informativo, o serviço de informação, a divulgação do regulamento, implantar o novo sistema de transporte metropolitano com esse eixo e a integração entre os sistemas trabalhando, né? Aprimorar a integração entre sistema municipal e metropolitano por meio de integração, estabelecer parâmetros concretos de integração tarifária, implantar adequação e acesso para as avenidas principais, construção das estações de transferência, possibilitar o adensamento desses corredores, aquilo que o Geraldo está falando dos vazios, na medida que vai fazer o corredor metropolitano e os corredores municipais adensar esses lugares. Então, a integração entre o plano diretor, o código de obras e o plano de mobilidade é fundamental no processo, né? E criar aqueles corredores preferenciais, aqueles que eu li lá. A implantação desses corredores deve ser feita de forma adensando nas áreas mais adensadas, melhorar a oferta do serviço através do aumento de viais, aumento das coisas, requalificar as calçadas onde houver tráfego de pedestre intenso, melhorar as condições de acessibilidade aos ônibus, né, entre pontos de embarque e desembarque, não basta só acesso ao ônibus, elevador ou piso baixo dentro do ônibus, tem que permitir que as pessoas cheguem no ponto de ônibus, né, mesmo quem tem problemas de locomoção, tem que chegar no ponto de ônibus, não adianta só o ponto de ônibus tratando lá. Enfim, fazer essas informações. Então, tem uma série de propostas também para o transporte coletivo e inclusive de condições de acessibilidade ao transporte coletivo, garantindo que as pessoas possam acessar esse sistema. E, né, para encerrar, né, não adianta, como a gente falou, apenas propor uma série de palavras. Já teve alguém que escreveu uma vez que papel aguenta tudo, né? Então, não adianta só botar no papel, virar lei. Nós temos de criar condições para que aquilo seja acompanhado, para que se faça essa gestão no dia a dia, né? Então, o que nós estamos propondo? Um sistema de monitoramento e avaliação da mobilidade urbana, que é um CIMOB, né? Um sistema que acompanhe efetivamente, que tenha indicadores, que sejam publicados de forma transparente o que está acontecendo e divulgado isso, que tem um programa de metas da mobilidade urbana, ou seja, que as metas, onde que você quer alcançar no curto prazo, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, no longo prazo, estabeleça essas metas e que você acompanhe se aquilo está sendo cumprido ou não. E acompanhar o quê? É a Câmara de Vereadores, é a população, é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo, que seria efetivamente, já tem a primeira reunião, inclusive, marcada, né, para a semana que vem, é isso, né? Já está... Não?
Isso, pois é, já está criando, já está implantando, já está a posse já do membro, um conselho que efetivamente ajude e acompanhe a controlar e fazer com que essa mobilidade, que esse plano seja realmente implantado, né, e fazendo as alterações que sejam necessárias nele, e a implantação das medidas imediatas de médio prazo e de longo prazo, né, que à medida que vai se implantando aquelas medidas, o plano vai tomando forma, vai tomando corpo e vai garantindo a sua função, que é fazer com que os moradores de Hortolândia tenham à sua disposição uma mobilidade que eles precisam, necessitam e merecem, que é ter condições de chegar em casa e sair de casa, né, de forma com qualidade, com um sistema viário adequado, com calçadas para que ele possa circular e com um transporte coletivo que atenda a essa necessidade. Então, é fundamental que a gente tenha esse mecanismo de monitoramento. Não adianta só ter um plano e uma lei e isso ser engavetado, ou ter uma lei apenas para cumprir uma obrigação legal e viabilizar recursos para obras, mas é preciso ter uma lei para que a população possa pegar aquilo e cumprir, fazer com que aquele plano seja cumprido ao longo do tempo por qualquer governante que assumir a cidade. Ele pode até propor mudanças na lei, nada impede disso, ninguém é dono da verdade para achar que isso aqui é uma verdade absoluta que vai durar, não pode mudar. Claro que pode mudar, só que para fazer a mudança tem que discutir com a cidade. Então tem esse plano, nós estamos propondo alterar isso aqui para isso, isso e isso. E não simplesmente começar a fazer uma obra por um lado que não tem nada a ver, que nunca ninguém pensou, ou atender uma determinada coisa. Então a lógica é que tenha um plano e que esse plano seja seguido, que possa ser mudado sim, mas qualquer mudança possa ser discutida com a cidade. Então essa é a ideia, né, do que a gente está descrevendo, cada um daqueles subprogramas ali que estariam sendo feitos, né, propondo, mas a ideia é essa. O que é a ideia aqui hoje? A gente abrir, né, a discussão agora, fruto do que foi apresentado aqui, do que vocês levantarem, a gente vai complementar, a gente já tem uma minuta de lei pronta, um esqueleto básico dela, estariam complementando e entregando na semana que vem essa minuta de lei para a prefeitura estar fazendo uma avaliação jurídica, transformando uma peça jurídica e apresentando à Câmara Municipal para que ele possa ser transformado num projeto de lei, então encerrando esse processo de construção do plano de mobilidade. Então a ideia agora é abrir a palavra. Pegou o outro microfone? Oi. Alguém quer contribuir com alguma colocação, crítica, sugestão? Vamos lá. Eu fiquei na dúvida. Esse projeto todo, ele é para os próximos 10 anos? E na primeira audiência não se falava em 20 anos, não era isso? Eu até falei 20 anos, por causa da lei falava 10 anos, mas o projeto, do jeito que ele foi contratado, propôs fazer 10 anos. A lei fala de 10 a 20. A opção da prefeitura foi fazer o plano de mobilidade para 10 anos. E aí, em 10 anos, vai fazer uma reavaliação e mudar. Ele está previsto para 10 anos. E, pessoalmente, eu acho que é uma decisão acertada, tá? Porque realmente 20 anos é praticamente que a cidade, né, tá estruturada. Então, acho que a gente precisa, se a gente ficasse muito, a chance da gente cair num plano inadequado, num horizonte de 10 anos, é muito grande. Tá? Quem mais? Eu vou pedir para a senhora falar no microfone, porque, como é audiência, tem que estar gravado. Esse projeto, para ele entrar em execução, primeiro ele tem que ir para a Câmara para ser votado? A princípio, sim. Né? Estava conversando isso hoje. Várias cidades optaram por publicar via decreto, né, através de um decreto por prefeito, e, paralelo a isso, abrir o processo de discussão com a Câmara, de votação da Câmara. Então, você ele já começa a valer como um decreto, e, ao mesmo tempo, faz a discussão com a Câmara para transformar em um projeto de lei. Essa é uma decisão que o jurídico e a prefeitura vão estar definindo e tomando como é que vão fazer, ainda não está, né, não está definido ainda. Mas, a princípio, via decreto, ele já pode começar a ser praticado. Bom, o projeto ele parte de vocês. Agora, a execução do projeto e o acompanhamento destas obras na execução é feito por quem?
Não, ele não partiu da gente. Nós ajudamos a construir em conjunto com a prefeitura, com a cidade, com a população que levantou. A responsabilidade de implantação é da cidade, eu não diria que nem é da prefeitura, é da cidade. Principalmente o grande puxador disso, o grande alavancador, o grande promotor, vamos dizer assim, da implantação do plano é a prefeitura e o Poder Executivo. O Poder Legislativo vai estar cobrando e, principalmente, a população vai estar cobrando e fazendo com que o plano seja colocado em prática e seja implantado. Mas eu estou falando principalmente por isso, porque eu, na minha posição, forma de enxergar a cidade, né, eu tenho um ex-prefeito, né, meu, que eu trabalhei muito com ele, falava isso, gostava de falar isso o tempo inteiro. Não é que nós somos incompetentes para isso, mas não há como governar só com o Poder Executivo. Governar e tocar uma cidade, construir uma cidade é feita em conjunto entre o Poder Executivo e a população, né? E a cidade, todos os moradores, eles têm um papel fundamental, quem mora na cidade, em fazer com que a cidade funcione. Não só do ponto de vista de cada um fazer o seu papel, do ponto de educação, não jogar um lixo na rua, nas mínimas coisas, até no sentido coletivo de cobrar da cidade, para que a cidade e para o Poder Executivo implante efetivamente aquilo que está previsto e programado, aquilo que tem que ser cumprido. Né? Agora, com certeza, quem vai implantar é o Poder Executivo, quem tem a obrigação de estar tocando e caminhando. Mas sem a população cobrando, sem participação popular, sem mecanismo de cobrança, sem pressão, né, política, acaba eventualmente desviando o caminho. Bom, o que acontece é o seguinte, vocês elaboraram o plano, elaboraram. Só 2 apresentações não foi pouco. Vocês apresentaram a primeira vez, fizeram a primeira apresentação, e já essa é o final, ponto final. Não haveria como fazer uma apresentação, apresentar realmente para a população o que vocês estavam fazendo, mais umas 2 ou 3. Nós fizemos apresentações para a equipe técnica, foi discutido. A avaliação, mas não para a população, né? Não teve essa fase de discutir. Por isso que a gente está chegando nessa fase agora, por isso que é importante essa discussão na Câmara, que é um processo natural de discussão da cidade, do projeto todo, para transformar isso em lei. Né? A gente acredita que a discussão do projeto aqui na Câmara, né, que a senhora está levantando lá, é possível começar, mas o processo de discussão aqui ele é fundamental para a cidade. Sim, né? concordo. É nesse momento, né, é que vai acontecer esse debate e está se verificando isso. A gente tem um processo, né, isso por um lado. Por outro lado, né, existe uma preocupação, e aqui, talvez até a quantidade de pessoas aqui é fruto um pouco disso, que está não sei qual seria a palavra, que eu ia usar uma palavra mas é muito forte, mas existe um esvaziamento desse processo de discussões com a população. As pessoas, não sei se é por falta de crédito, o que têm participado muito pouco. Eu tenho, né, feito planos em outras cidades também, essa característica tem acontecido, está havendo uma dificuldade das pessoas de estarem participando, um desinteresse das pessoas de estarem participando do processo, por isso se optou por fazer essa audiência inicial, onde se levantaria tudo que as pessoas estavam pensando, e agora trazendo as propostas que a gente fez. E agora, como foi falar, o plano não está se encerrando aqui, isso é um processo. Né? Eu queria colocar só 2 adentros do que o Ricardo falou. Quer dizer, a primeira coisa é o seguinte, a legislação da Política Nacional de Mobilidade, ela fala em reuniões, então pelo menos 2. Então, acho que o cumprimento formal foi feito. No caso específico de Hortolândia, acho que tem uma característica que é extremamente positiva, que assim, nós formulamos o plano. Não, nós não formulamos o plano. Nós auxiliamos a formulação de um plano feito pelo Departamento de Mobilidade. Quer dizer, nada do que foi colocado aqui não foi amplamente debatido. Do começo ao fim, quer dizer, ontem eu fiquei uma manhã, né, Claudete, falando de polos geradores. Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui, a gente auxiliou, evidentemente, esse é o nosso papel, mas com o aval e com a colaboração e com a produção do poder público. Eu estou falando isso porque vai um pouco ao encontro do que o Ricardo falou antes. Esse não é um término de um processo. E isso não é um término de um processo pela própria característica. Quer dizer, nada impede que, a partir da gente cumprindo essa atividade formal, seja aberto um canal de diálogo com a população. E qual que é o tamanho desse canal de diálogo? O tamanho do canal vai depender de 2 coisas. Primeiro, da disposição do poder público. Isso eu garanto para vocês que é extremamente amplo. Nós gostaríamos de estar aqui hoje com 200 pessoas. E qual que é o segundo
parâmetro para vocês ampliarem a discussão. É o próprio mecanismo da sociedade civil através da pressão. O que eu posso lhe assegurar, pela minha experiência de 1 ano aqui dentro, é o seguinte: existe toda a disposição do poder público em falar, vamos ampliar essa discussão, não vamos fazer 2, vamos fazer 10. Você acha uma boa? Acho uma ótima. Não, assim, vamos separar 2 questões. Primeira, pode ser feito. Nós não estamos aqui entregando uma receita de bolo e um produto pronto. Nós fomos bastante específicos no plano, pelo que nos foi exigido e pela própria característica técnica nossa, que não é fazer um plano pro forma, é fazer um plano efetivo. Mas também, se fosse outra pessoa, eles não deixariam a gente fazer um plano pro forma. Nós não estamos terminando um processo. Nós não estamos terminando um processo, porque no processo de até chegar à Câmara, ele pode chegar por debaixo dos panos ou pela pressão popular. O que eu estou assegurando, por estar 1 ano em contato com eles, é que essa disposição existe por parte deles. Cabe o quê? Cabe agora encaminhar esse processo. Tá? Quer dizer, é lógico, acho super rico. Tá? Ok, gente? Mais alguma questão? Olá, meu nome é Johnny Lima, sou morador aqui de Hortolândia há 33 anos. Primeiramente, agradecer a Deus para a gente estar fazendo aqui essa audiência produtiva. Parabenizar também aí a empresa Cidade Viva, que com certeza deixou bem claro aí qual é esse projeto maravilhoso, em que essa gestão está trabalhando firme, sim. Estou acompanhando aí. Com certeza tem a disponibilidade de mudança da cidade. A gestão quer mudar, a gestão pensa, sim, no futuro da nossa cidade. Sou hortolandense nato e, graças a Deus, estou aqui nessa cidade e não tenho nenhum motivo para sair dela, assim como muitos já saíram pelos problemas que tinham a cidade. E hoje a Hortolândia melhora e caminha para o futuro. A gente vê o projeto de vocês com muita proporção, um projeto não só colocado no papel, mas dito aí com algo a acrescentar para a gente. Que Deus abençoe vocês, que em outras cidades vocês continuam fazendo esse mesmo trabalho aí. Eu venho aqui também hoje como representante do Jardim Amanda, através de algumas pessoas que pediram para mim vir aqui perguntar se está dentro de um projeto, principalmente ali em torno da lagoa, que seria uma barra de proteção a um parapeito, como ali em torno da lagoa o pessoal faz caminhada, tem ciclista, e é um trânsito, é uma via rápida, porém uma via curta, mas é uma via rápida ali. Como vocês já demonstraram que conhecem a cidade, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E o pessoal cobra muito ali a questão disso, tem muitos acidentes, carro ali desgovernado no período da noite, mesmo que ali está sendo uma área que a prefeitura está tratando de maneira muito boa, que tem uma iluminação, então é usado à noite também. E aí o que acontece? Nesses acidentes, atropelamentos, está muito difícil para o pessoal usar. De dia também, mas à noite fica pior. E aí o pessoal pediu para mim vir estar perguntando para vocês, os moradores ali, se vocês têm algum projeto nesse sentido, de melhorar essa qualidade ali do pedestre, do cadeirante, porque também fica difícil para os cadeirantes ali estarem transitando ali naquele pedaço da lagoa, ali em torno da lagoa. Muito obrigado. A gente, eu sei onde que no Fundo Levantando, é uma das coisas que a gente levantou como preocupação para padronizar. O plano, ele não é um plano de coisas específicas e projetos específicos de introdução. Ele tem padrões a serem implantados em diversos locais. Esse foi um local que eu visitei lá, estive lá, vendo como necessidade de ter a coisa. Nós não estamos apontando, tem que fazer isso aqui, isso ali. Cada um vai ter que fazer o seu projeto específico e tudo, mas, a princípio, aquela área está colocada como uma via da coletora que tem que ser tratada, tem que pensar com ciclovia lá no entorno todo, então tem que fazer um projeto. Os projetos mesmo, de cada uma vai estar fazendo daqui para frente agora, onde vai implantar cada uma dessas Como vai ser? No caso da ciclovia, onde está estipulado. O projeto, olhando cada lote, isso não está feito, não é o objetivo desse plano. É dizer assim, dizer para o gestor público, como a gente está falando no horizonte de 10 anos, assim, por onde eu começo? Eu acho que essa é a pergunta-chave de um plano. O plano serve justamente para isso. Sabe quando a casa está toda desarrumada, que você fala assim, por onde eu começo? A gente vai assim, começa por aqui.
Né? Então, só que ela é uma diretriz mais específica. A gente não fala assim, ó, começa fazendo ciclovia, começa fazendo ciclofaixa. Fala, mas peraí, quantos que eu vou ter que fazer? Quanto vai custar? Não sei. Então, pelo menos a gente começa com ordem de grandeza. São 20 e poucas ciclovias, 69 ciclofaixas, e aí a gente começa a colocar. O Jardim Amanda, em específico, ele é um caso único na cidade. Acho que é o maior deslocamento que tem, ou pelo menos o segundo maior deslocamento, né, com praticamente um único acesso, né, que vem. Então, ele é uma área com atenção. Então, a gente conhece, porque o Jardim Amanda realmente foi um caso que a gente falou, nossa, e tem Hortolândia? Sim, mas tem o Jardim Amanda. Né? Assim como outras regiões, mas tem uma especificidade. Né? Se a gente está do lado... Vocês falam ou não falam? Se a gente está do lado de lá. Né? Então, as diretrizes são no sentido de não existir mais o lado de lá e o lado de cá. Né? Para você conseguir melhorar a relação para deixar de ter... é do lado de lá. Né? Eu acho que essa é a questão. E os projetos pontuais, a gente está dizendo, quando vai fazer um projeto pontual, por onde eu começo? Eu começo por diretrizes comuns. Primeiro ponto, segurança. Segurança viária. Salva a vida. Se a solução vai ser o guarda-corpo ou, eventualmente, você remanejar em determinados pontos, isso aí é o projeto, é uma outra escala. Mas a questão da segurança, eu acho que está bem claro para a gente perdeu, entre aspas, um bom tempo na questão da segurança. Tá bom? E aí, nas ações lá, é previsto contratar os projetos para elaborar os projetos para atender essas questões. Então, o que está prevendo é isso. Ok, gente? Tem mais? Quer falar um encerramento, fechar o... Você é o diretor da área. Já que o Ronaldo me chamou no começo, eu não fui, né? Pelo menos no final, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que ficou bem claro. Nós vamos levar a sua solicitação. Vocês viram que existe algumas ações de continuidade do processo, né? Dentre elas, a formação de um conselho, que vai ter a posse já na segunda-feira, de alguns membros da sociedade, né? Usuário de transporte, eu tenho pessoas com mobilidade reduzida, tenho pessoas da terceira idade, né, para poder fazer algumas ações e contribuir com isso, e vamos ter alguns monitoramentos com relação a essas ações. Então, para mim, é uma coisa nova, é um trabalho significativo que vamos ter, né? Como foi apresentado nos últimos slides lá, vocês viram que tem metas, ações e obras, então tem que jogar isso numa planilha, estabelecer datas, prazos, custo. Então, nós temos um trabalho grande a ser feito, né? E isso sem contar a questão de levar essa proposta, esse projeto de lei ainda para a Câmara. Então, vamos ter bastante conversa ainda a esse respeito. Vou só voltar uma fala, acho que feita pelo Geraldo, ou pelo Ricardo. Com certeza iremos convocar para conversar alguma coisa mais específica e a gente sente que é difícil a gente ter uma totalidade de pessoas para poder a gente estar falando sobre isso, né? Não sei se é a questão do horário, né? Foi até ventilada a possibilidade de repente a gente fazer durante uma semana, 3 horas da tarde, aí quem trabalha não pode vir, né? Certo? Ou a forma de divulgação, seja o que for, mas a ideia é essa. Eu gostaria que vocês pudessem retransmitir para os seus amigos, os seus familiares, os seus colegas, os seus vizinhos, né? Que nós temos um plano, né? Nós temos um plano, né? E esse plano nós queremos executá-lo, né? Esse é um benefício, não é para vocês, é benefício para mim, porque eu sou morador também do município, né? Morador do município, é benefício para todos nós como cidadãos. Então, espero em Deus que a gente consiga ter o êxito necessário para o cumprimento disso que foi apresentado. Tá bom? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Bom feriado a todos vocês. Tá? Não sei se alguém vai passear por aí, mas um bom feriado a todos vocês, que Deus possa protegê-los. E estaremos à disposição. O nosso departamento é um departamento de mobilidade urbana. Ele está ali na Avenida Olívio Francisquini. Tá? Próxima ali é ETEC,
É um predinho bem coloridinho ali, né? De cinza, amarelo e laranja. Tá? Então, nós estamos ali de portas abertas para poder atender qualquer tipo de dúvidas que os senhores possam ter a respeito disso. E obrigado também para o Ricardo e para o Geraldo, né, por ter executado esse trabalho e ter tomado o tempo necessário para poder fazer essa explanação para vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite.